É o 7º livro da Bíblia. Não, o 8º, né? Antigo Testamento, Ruth, vem depois de Juízes, que vem depois de Josué. Nós estamos iniciando uma série hoje, nova de sermões. A série Ruth. São apenas 4 capítulos o livro de Ruth. 85 versículos. Um livro com 85 versículos. Leva 10 minutos para ler Ruth. 10 minutinhos. São 4 capítulos e 85 versículos. Nós estamos começando essa série de apenas 4 capítulos e 85 versículos, que é um romance. Virou até tema de novela da Record, né? Ruth. É engraçado que muitos olharam a série, mas não leram Ruth, né? Assim como viram o filme de Noé, mas não leram Gênesis. Tantos outros filmes, né, que aparecem, por exemplo, viram a Paixão de Cristo, mas nunca leram o Evangelho. É bom a gente ler para conferir, pessoal, porque às vezes é uma fria danada o que tem nessas séries, né? Então hoje a gente vai ver a série Ruth original, a raiz, não a Nutella. Hoje a gente vai ver a série a raiz mesmo, a original, a verdadeira, não a cópia, a paraguaia. Hoje é a que o Senhor escreveu, tá? Não que nenhum dramaturgo escreveu. E essa série vai ser fantástica, com a graça de Deus, porque Ruth é um livro dramático. Ruth é um drama profundo, que fala sobre tragédias, sobre sofrimentos, sobre crises, sobre dores, e sobre um Deus que está em meio a tudo isso. E o objetivo de eu ter escolhido essa série é justamente para que o Senhor falasse a corações, não apenas a mentes. Eu gostaria muito que o Senhor tocasse o teu coração e falasse ao teu coração, e se apresentasse para ti assim como o Senhor se apresentou para Ruth, para Noemi, para todos os personagens envolvidos nessa história. Então eu quero te desafiar em primeiro lugar a ler Ruth em casa. Você pode ler Ruth na sua casa, se você tem uma Bíblia. Com certeza você tem uma Bíblia em casa, né? Os membros da igreja já até receberam uma Bíblia, da mesma versão. E a grande verdade do livro de Ruth é que mostra humanos sendo humanos, assim como o salmista. Eu preguei salmos aqui porque eu amo isso na Bíblia. A Bíblia mostra a vida real. A Bíblia mostra coisas que acontecem na realidade. A Bíblia não é um filme, uma utopia. Nós vemos o salmista, por exemplo, dizer para Deus, em oração: por que tu dormitas, Senhor? Meu Deus, o salmista está dizendo que Deus está dormindo. Levanta, Senhor. O salmista está dizendo que Deus está sentado. Acorda, Senhor. E algumas pessoas acham estranho isso, mas ali para o salmista, a impressão que ele tem é que realmente Deus está dormindo. Porque estás longe, Senhor. Olha, mas Deus não é onipresente. E a Bíblia tem disso. Eu olho para a Escritura e eu vejo pessoas com a alma rasgada diante de Deus, expressando aquilo que sentem, aquilo que pensam, e um Deus compassivo. Por isso eu preguei salmos antes. Nós pregamos já salmos aqui esse ano. E agora eu estou em Ruth. Eu quero que a igreja aprenda a ver o rosto bondoso de Deus, a bondade de Deus, em meio a dilemas e crises e tormentas do nosso passado, porque aqui com certeza existem pessoas cicatrizadas por dores passadas. Não existe uma alma humana que tenha mais de 15, 20, 25, 30 anos e que não tenha sofrido profundos problemas, profundas dificuldades. Todos nós somos marcados como gado em um mundo de dor, em um mundo de tristeza. Essa é a grande verdade, que o mundo é cruel, o mundo é terrível, o mundo não é uma Disneylândia, não é ursinhos carinhosos, é pesada, a vida é pesada, a vida bate, a vida é dura, e nós aprendemos com as amarguras da vida a enfrentar o futuro. E essa série vai falar sobre tudo isso que nos aconteceu no passado, e talvez algumas pessoas estejam vivendo isso no presente. Talvez algumas pessoas aqui estejam vivendo grandes dramas e dificuldades e sofrimentos. Então eu queria te convidar para começar essa série de sermões
apreciando ao nosso Deus, o que Ele nos diz em meio a tudo isso. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 1? Todo o capítulo 1. São 22 versículos. Eu queria que tu lesse com bastante atenção, tentando entender a história, não só para ler porque o pastor está lendo, mas entendendo a história, tentando entender a história, bem devagarzinho nós vamos fazer essa leitura, para tentar entender essa história com reverência, lembrando sempre que é o Senhor quem nos dá a sua palavra, e assim está escrito. Rute 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, de sua mulher, Noemi. E Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: sem dúvida voltaremos contigo para teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que viríeis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhe dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então, elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo, para que te abandone e deixe de te seguir. Pois aonde quer que fores, irei também. E onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim as 2 prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres lhe perguntavam: será que essa é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta, de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Oremos, irmãos. Senhor Deus, fala conosco, Senhor. A nossa alma, ela insiste em lutar contra o Senhor. A nossa carne insiste em resistir à tua palavra bondosa. A nossa carne não pode herdar o reino, a vida eterna, Senhor. Mas se o teu Espírito aqui, Deus, vier bondosamente gotejar sobre os nossos duros corações, nós teremos, Deus, nossos corações transformados, amolecidos, Senhor, e convertidos ao Senhor.
O Senhor que faz a ferida é o Senhor que cura. Que o Senhor nos agracie nesta manhã. Bondoso Senhor, bondoso Pai, eterno Deus. Que o Senhor nos agracie com o poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no versículo 1, nós lemos: na época em que os juízes governavam. Na época em que os juízes governavam. Vocês podem olhar o último versículo do livro de Juízes, na Bíblia de vocês aí. Juízes está antes de Ruth. Então, o último versículo de Juízes. Porque talvez vocês vão dizer: mas eu nunca li Juízes, pastor. Eu nunca li Juízes, então eu não sei o que acontecia na época em que os juízes reinavam. Então, o que acontecia na época dos juízes está escrito no último versículo do livro de Juízes. E o que está escrito lá? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa era a época dos juízes. A época dos juízes era a época mais estúpida de Israel. Se vocês lerem o livro de Juízes, é a época mais estúpida, aonde o povo se volta de forma tola, total e completamente contra Deus. O povo de Israel entra na terra prometida. Josué invade a terra prometida com o povo de Israel. 400 anos depois, nós estamos aqui em Juízes. O povo entrou na terra prometida e fez o contrário do que Deus disse antes deles entrarem na terra prometida. Se você ler Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, o povo está entrando na terra prometida. Então Deus chama o povo e diz assim: agora vocês estão entrando na terra prometida. Eu vou dizer para vocês como vocês devem viver. Então o Senhor fala como o povo deveria viver na terra prometida. O povo faz tudo diferente. O povo não observa nenhum dos mandamentos do Senhor. Começa a viver em idolatria. Começa a viver em luxúria. Era como hoje em dia, mais ou menos. Um povo promíscuo, um povo relativista, um povo materialista, um povo ateu. Um povo que vive na promiscuidade, muito sexo, muita idolatria, muita morte, muita traição, pai matando filho, filho matando pai, traição, adultério, enfim, o caos se instalou naquela terra. Os juízes existiam para julgar as causas do povo. Era uma época terrível, uma época de trevas, uma época em que o povo de Deus, tenham isso em mente, vivia em meio a ímpios. O povo de Deus era minoria mínima, olha só, era uma minoria pequena, eram muito poucos, em uma maioria grande de ímpios. Eu digo maioria grande e minoria mínima, porque 60% é mais que 40%, mas não era isso que acontecia na época. O povo de Deus era um remanescente, era um povinho, era um pequeno rebanho no meio de um mundo ímpio. Mais ou menos quando você vai para a universidade e lá tem uma sala de 50 pessoas e tu é o único cristão. Às vezes tem o outro ali para sofrer contigo a cruz, tá? Então era isso que acontecia. Ser cristão, na época, ser crente, ser temente a Deus, era motivo de chacota, de tragédia. E Ruth se levanta nessa época como um farol de Deus, tá? Nós vemos no versículo 1 também que nessa época em que os juízes governavam, depois da primeira vírgula, dá uma olhada na tua Bíblia, Ruth 1, versículo 1 diz: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Houve fome na terra. E Deus, antes do povo entrar na terra, Ele prometeu que não haveria fome se eles obedecessem aos mandamentos. Ou seja, é um juízo de Deus. Geralmente, quando falta comida a uma terra, geralmente, não sempre, é juízo de Deus. O pão vem primeiramente de Deus, nós trabalhamos, nós temos o nosso patrão, mas antes do nosso patrão há um patrão maior, e dele vem o pão, por isso nós oramos: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nós sabemos que o pão vem da mão do Senhor, e faltava pão, e o engraçado é que eles estavam em Belém, e a cidade de Belém, o nome Belém significa Bethlehem, Beit, a casa, do pão, Lechem. Eles estavam numa cidade que se chamava a Casa do Pão, o celeiro, e faltava pão na Casa do Pão. Era isso que estava acontecendo aqui. Assim como muitos de nós, muitas vezes, estamos vivendo na igreja, na Casa do Pão, e falta pão para as nossas almas.
falta Deus, falta Cristo. Então nós temos várias lições. Eu queria acelerar o sermão porque nós temos apenas 1 hora mais ou menos e 22 versículos para observar. Nós aprendemos várias lições com esse texto. A primeira lição que nós aprendemos é que o que existe aqui é uma família atingida pela pobreza. Irmãos, aqui nós temos uma família atingida pela pobreza. Aqui um homem, está dizendo no versículo 1, de Belém foi morar um tempo na terra de Moabe porque tinha fome na sua terra. Eles estavam extremamente pobres, não tinham mais o que comer e se mudaram por causa disso. Eu não estou falando vontade de comer alguma coisa, estou falando fome. Vocês sabem bem a diferença entre fome e vontade de comer. Eu estou com vontade de comer sorvete, eu estou com vontade de comer uma pizza. Não era isso que estava acontecendo aqui. Era fome, fome. Eu sei o que é passar fome, irmãos. É terrível. Talvez passar fome só seja comparado a passar frio. Passar frio é terrível também. Passar fome e passar frio e não ter um casaco e aquele frio vai se estendendo ou passar fome, para mim, é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ser humano. Nós estamos falando de escassez extrema. Eles não tinham o mínimo, o básico. Como algumas pessoas não têm a água, algumas pessoas não têm luz, algumas pessoas não têm roupa, algumas pessoas não têm o mínimo. Era isso que estava acontecendo aqui. Então, você já pode se identificar com Ruth, você já pode se identificar com Noemi, você já pode se identificar com Elimeleque, porque com certeza a maioria de nós já viveu períodos de extrema pobreza. Aqui nós temos uma família igual a todas as famílias que nós conhecemos, gente como a gente. Não é uma história fictícia, é uma história real de pessoas que vivem o drama da pobreza. Em segundo lugar, nós vemos aqui uma família que vive o drama da imigração. É uma família que sai de uma cidade e vai para outra. Vai para Moabe. Diz o versículo 2, o nome do homem, o nome do marido de Noemi era Elimeleque. O de sua mulher Noemi. Elimeleque significa o Senhor é o meu rei. Noemi significa doce, gentil. O nome dos seus filhos, que nomes feios, Malom e Quilion. Significa Malom enfermo e Quilion definhando. Era como se fosse o tripa seco quase nada, né? Então, o nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, Malom e Quilion, os nomes dos seus filhos. Por que será que ele deu esse nome aos seus filhos? Justamente porque os pais davam o nome de seus filhos de acordo com a situação que eles estavam passando. Vocês lembram José? Ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim é frutífero, Manassés, aquele que me fez esquecer da casa do meu pai. Porque José sofreu muito na casa do pai dele. Então aqui Elimeleque, Noemi, essa família está vivendo um drama, essa família está vivendo uma dificuldade extrema, a ponto dos filhos dele nascerem e eles darem o nome enfermo, definhando. Meu Deus do céu, que tragédia! Esse era o nome dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então nós vemos uma família vivendo o drama da imigração. E Elimeleque, preste atenção os homens, Elimeleque é o retrato do homem mau. Mau não no sentido do seu coração ser mau, mas tolo, o contrário de sábio ou burro no nosso popular. Elimeleque é o homem que pensa sempre em primeiro lugar nas coisas materiais e sempre em segundo ou em último lugar em Deus. Elimeleque toma uma decisão de sair do meio da igreja, porque lá naquela terra era onde se cultuava Deus, onde tinha o temor de Deus, onde Deus deu aquela terra e onde o povo tinha vida comunitária. Elimeleque, ele pega a família dele e ele decide sair da igreja, da vida cultica, da vida comunitária, da vida com o sacerdote, onde tinha lá na terra prometida, onde tinha tudo sobre Deus, tudo sobre o culto, tudo sobre temor, sobre mandamento. Elimeleque tira a sua família da comunhão dos santos, Elimeleque tira sua família da comunhão do povo de Deus e vai para Moabe. Vocês sabem como começou essa cidade, essa terra aqui de Moabe? As filhas de Ló dormiram com seu pai, um incesto. A Bíblia fala de histórias reais. Algumas pessoas leem a Bíblia e ficam, ai meu Deus, isso aconteceu. Isso acontece todo dia, coisas horríveis. E nasce o povo moabita, do incesto, das filhas de Ló fazendo sexo com o próprio pai.
E ele vai para essa terra terrível, terra pagã, terra idólatra, terra onde todo mundo abomina a Deus, terra onde todo mundo tem práticas terríveis. Eles sacrificam seus filhos ao seu Deus. É um povo terrível, é um povo imundo, um povo podre. E Elimeleque tem a brilhante ideia de tirar a família dele do meio do povo de Deus e levar para lá. Por quê? Porque lá tem mais prosperidade, porque lá tem mais pão, porque lá não está faltando comida. Elimeleque é o retrato do homem que não sabe conduzir a sua família, que nunca pensa em primeiro lugar na igreja, nunca pensa na comunhão com Deus, nunca pensa no Senhor, nunca leva em consideração a igreja para tomar as primeiras decisões. A igreja nunca é o ponto principal das suas decisões. Isso acontece muito no nosso meio, irmãos. Eu fico até com tremor quando algumas pessoas dizem: eu vou me mudar, por quê? Não, porque lá tem emprego melhor. Não estou dizendo que não é legítimo procurar uma condição melhor. Vocês entendem o que eu estou falando? Que simplesmente não passa pela cabeça da pessoa a igreja. Não passa. É uma coisa que nem vem na cabeça dela. Não é algo que ela toma como parâmetro para decidir onde ela vai morar. Não é algo que ela toma em consideração. E isso é incrível, um homem não levar em consideração a igreja para tomar uma decisão. O homem olha tudo lá na internet. Eu acho que eu vou para o Canadá. Eu acho que eu vou para o Canadá. Você já viu como são as igrejas do Canadá? Não, eu acho que eu vou para os Estados Unidos. Você já viu como é a igreja dos Estados Unidos? Só uma pergunta. Você já tentou pesquisar como está a fé lá? Então você poderia dizer: mas pastor, eu posso ir para lá e eu posso plantar uma igreja, eu posso ser luz. Não é o caso de Elimeleque. Elimeleque não está querendo ir para Moabe para ser missionário. Elimeleque não está indo a Moabe para ser luz. Elimeleque só quer ir para um lugar melhor. Repito, nós devemos procurar lugares bons, mas nós devemos levar em consideração, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Deus. Como a minha família vai viver lá? A minha esposa vai ter comunhão com pessoas cristãs? Os meus filhos vão caminhar e vão crescer ao lado de meninos cristãos? A minha filha, eu vou ter amigos cristãos? Eu vou ter um lugar onde há ali homens de verdade que buscam a Deus? Um povo de Deus? Isso é importantíssimo, porque tudo que Deus faz, Ele faz por meio da igreja. Então nós devemos levar em consideração a vida comunitária, a vida da igreja. Elimeleque é o retrato do homem que não leva em consideração isso. Ele só leva em consideração a questão financeira. Ele só leva em consideração a questão financeira. E a grande verdade é que mudar não é a solução, a maioria das vezes. Adão pecou no paraíso. E Jesus foi fiel no deserto. Foi tentado no deserto, foi fiel. Mudar é a solução. Aqui dentro, mudar. É onde nós estamos externamente. Algumas pessoas ainda vivem a adolescência utópica. Aqui em Santa Maria tem muito disso, né? Do pessoal ir para Florianópolis. Eu vou para a Ilha da Magia. Né? Eu vou para... lá em Florianópolis eu vou trabalhar, vou voltar rico. Gurizada, eu vou trabalhar de garçom 2 turnos, eu vou ganhar tudo. Tem que sair de Santa Maria. Santa Maria não dá. Santa Maria não dá. Santa Maria não tem nada. Santa Maria é uma porcaria. Santa Maria não sei o que lá. Isso é normal. Isso é normal acontecer. Mas mudar nem sempre é a solução. Mudar nem sempre... Não, em Florianópolis não chove dinheiro. Nenhuma terra chove dinheiro. O meu pai era piloto de avião. Meu pai viajou por não sei quantos países. E eu sempre perguntava para ele: pai, qual é o melhor país que o senhor foi? Qual é a melhor terra que o senhor foi? Filho, todos os lugares são bons e ruins, ele dizia. Meu pai decidiu morar em Santa Maria. Meu pai conheceu minha mãe, uma gaúcha de Jaguari, e ele decidiu, ele podia morar em qualquer lugar do Brasil. Porque ele viajava 15 dias, trabalhava em São Paulo, e 15 dias ele vinha para Santa Maria. Ele decidiu morar primeiro perto da família da minha mãe, e ele amava Santa Maria. Ele amava Santa Maria. E eu dizia: mas pai, Santa Maria, pai. Pai, pelo amor de Deus, pai, eu gurizão, né? Por que o senhor escolheu isso? Eu dizia: filho, todos os lugares têm um lado bom e um lado ruim. Não existe um céu na terra. E eu queria que vocês levassem em consideração isso ao pensarem em mudar de cidade ou de país. Então, em primeiro lugar, uma família atingida pela pobreza. Em segundo lugar, uma família atingida pelo drama da imigração. Não é fácil você se mudar. Não é fácil você chegar em outra cidade. Não é fácil você chegar em outro país, em outra terra. Não é fácil você sair da sua casa, da sua família.
ficar longe da mamãe, do papai, dos irmãos. Não é fácil, é um drama. A imigração é um drama. Eles vivem isso. Talvez você esteja vivendo isso também. Talvez você já viveu isso. A terceira coisa que acontece aqui é uma família atingida pelo drama da morte, pelo luto. Verso 3: então Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Do que ele morreu? A Bíblia não fala. Por que ele morreu? A Bíblia não fala. Só fala, então Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Irmãos, nossas vidas não são assim. Morreu, sem explicação. Tragédias acontecem nas nossas vidas, nós não sabemos por quê. Não tem explicação. A Bíblia não dá explicação, a Bíblia não fala, morreu porque aconteceu. Não, morreu, ponto. E assim é conosco. Se nós olharmos para a nossa infância, para a nossa adolescência, para a nossa idade adulta, e tudo o que a providência divina nos trouxe, toda a morte, toda a dor, toda a dificuldade que nos atingiu, sem explicação, nós não temos uma explicação do céu, nós não temos Deus falando conosco, nós não temos uma resposta. Parece um eco a nossa pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É uma família atingida pelo drama da morte e do pecado sem explicação. A cada 4 mulheres vivas, uma foi abusada sexualmente. Uma. Pode não ter sido abusada, o ato ali mesmo, valendo. Mas abuso de palavras ou carícias. A cada 4 mulheres no mundo, uma foi abusada. Então, provavelmente, quando um pastor fala numa igreja, ele sabe que deve ter uma mulher que foi abusada. Homens também são abusados na infância. Eu não sei qual é o teu passado. Eu não sei como a tragédia te atingiu. Se foi droga, se foi traição, se foi prostituição, se foi adultério, se foi violência, se foi morte do pai, do filho, se foi aborto, se foi o teu irmão que morreu. Não sei o que passou contigo. Não sei. Separação, divórcio, eu não sei o que aconteceu contigo. Eu não sei. Deus sabe. Mas eu sei que todas as vezes que aconteceu isso, você se perguntou: por quê? Por quê? Por quê? Nós vemos uma família aqui que não tem a resposta. Não tem a resposta de Deus. 4º lugar, mais um duro golpe. Leia comigo o versículo 4 e 5. Ela perdeu os seus 2 filhos e agora ela perdeu seu marido, versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas. Eles tiveram que casar com mulheres daquele povo idólatra. Por isso a importância da nossa igreja crescer, para que nossos filhos casem com crente. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth. Orfa significa obstinada, Ruth significa amiga, e viveram ali por quase 10 anos. E o que acontece no versículo 5? Malom e Quilion também morreram. Mais um duro golpe. Sabe quando nós estamos passando por uma aflição, irmãos, por uma tragédia, por uma crise, por um desastre, e quando a gente está curando daquilo ali, vem outra. Foi isso que aconteceu com eles. Foi isso que aconteceu com Noemi, no mesmo lugar. A mesma pancada no mesmo lugar. Sabe quando tu está com uma ferida e está doendo ali, e está quase cicatrizando, e alguém vem e enfia a mão de novo ali? Foi isso que aconteceu com ela. Um duro golpe, mais um golpe. Existem pessoas que têm histórias trágicas, mas dificilmente existe algo mais trágico do que perder 2 filhos. 2 filhos. Irmãos, perder um marido é trágico, mas é antinatural perder um filho. Eu oro a Deus que eu não me vá antes do Bernardo, que o Bernardo não se vá antes de mim ou a Rafaela. É trágico, isso é antinatural. Eles são novos. Como podem eles morrerem primeiro? Isso derruba o coração mais otimista. Isso prostra a pessoa mais animada, mais encorajada. Essa mulher fica sem o seu marido, e essa mulher fica sem seus 2 filhos.
Dor atrás de dor, dor atrás de dor. Irmãos, e naquela época na Palestina com fome, o marido não era só a questão da presença física ali, os filhos. Era a questão de você ter o que comer. Era eles que proviam o alimento. Era a questão da segurança. Era perigoso morar naquele lugar. Vocês lembram da história de Ló? Vocês lembram da história de Ló, aonde anjos visitam Sodoma e Gomorra? E aí os moradores daquela cidade querem dormir com os anjos. Nós achamos anjo bonito, a gente quer os anjos pra gente. Olha a perversão da cidade. E diz que eles queriam forçar a casa de Ló para pegar os anjos. E aí Ló pega as filhas dele, elas são virgens, fica com elas, não, nós queremos os anjos. Era hostil o lugar, era terrível. Um povo que sacrifica o próprio filho em sacrifício a um Deus, é um povo bárbaro, é um povo terrível. É um povo que bebe sangue, gente. Então tu não tem um homem dentro de casa. Se hoje em dia tu não tem um homem para trocar um chuveiro, é terrível. As mulheres, para pegar um gás, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, como faz falta um homem. Imagina viver no meio daquela tragédia. Imagina a forma que eles olhavam para Noemi, a forma que os homens olhavam para Ruth, a forma que os homens olhavam para... Imagina elas trancando a casa, tadinhas, de noite dormindo, sem ninguém para proteger elas, sem saber o dia da manhã, sem saber o que ia comer, sem ter mais um braço quente, sem ter nada. Noemi já tinha perdido seus amigos e familiares, porque ela já tinha saído de Belém. Ela já não... Imagina se eles tinham uma chacrinha em Belém. Eles tinham uma casinha lá, um sítiozinho. Tinha as alface, tinha beterraba. Eles estavam em Belém. Deu fome na terra. Parou a horta. Mas ela ainda tinha casinha. Ainda tinha o cantinho dela. Ainda tinha a terrinha dela. Ela ainda tinha os vizinhos. Ela conhecia o padeiro. Ela passava todo dia pelo açougueiro, bom dia. Ela tinha vida comunitária. Ela tinha o sacerdote no templo para desabafar. Ela tinha as irmãs que iam no templo com ela para conversar. Ela ainda tinha a família dela. Ela ainda tinha os amigos dela. O marido dela, Elimeleque, tira tudo isso dela e leva ela para uma terra bárbara. E aí ela perde o marido. Ela já fica totalmente de luto. Aí ela tem os 2 filhos, ela perde os 2 filhos. Ela já tinha perdido tudo, agora ela perde mais do que tudo. É a dor máxima que alguém pode sentir. Eu não sei quando tu foi apresentado para o luto, mas eu sei que é terrível. Eu me lembro até hoje do velório do meu pai. Eu tinha 19 anos. Foi terrível. Foi terrível. Eu tinha me mudado para São Paulo. Meu sonho era jogar futebol. Eu tinha 18 anos. E eu me mudei para São Paulo, ficava lá morando com meu pai. Finalmente eu consegui passar num teste. Eu fiz um teste no Palmeiras, um teste em São Caetano. Fiquei em São Caetano. A minha vida estava voando. Eu tinha ganhado a chuteira igual do Rivaldo da Copa do Mundo, que era no ano da Copa do Mundo. O treinador queria me vender já para outro time. Eu estava feliz da vida, explodindo, morando com meu pai. Eu nunca tinha morado com meu pai. Meu pai ficava 15 dias, eu ficava 15 dias. Eu dormia no mesmo quarto do meu pai, abraçado com ele. Eu fazia tudo com meu pai. Eu estava tirando a minha carteira de motorista. Meu pai estava emprestando o carro para mim. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Meu pai foi arrancado. Sem dizer porquê. Ele estava fazendo a barba numa manhã. Nós estávamos em Santa Maria. E a última palavra dele foi: filho, cuida da tua mãe e das tuas irmãs. E ele saiu de viagem de carro. 2 horas depois ligou a brigada, dizendo que ele tinha falecido. A minha mãe não conseguiu ligar para os familiares. Eu, com 18 anos, eu tive que ligar para minha irmã. Eu tive que ligar para os meus tios. Veio um homem no outro dia da Polícia Federal, que era amigo do meu pai, me mandou trabalhar numa fábrica de fumo em Santa Cruz do Sul, das 10 da noite às 6 da manhã, e disse: tu vai ter que virar o homem da casa, tu não pode chorar. A tua mãe e as tuas irmãs vão chorar. Elas vão sofrer, tu tem que ser forte. E eu fui trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã, numa fábrica de fumo, para poder trazer sustento para minha família. E foi terrível, irmãos. Lá eu conheci a cocaína, lá eu me afundei nas drogas porque eu estava depressivo, eu não tinha amigos. Eu não sei se tu foi apresentado por luto já, mas eu sei que dói. Noemi está vivendo uma tragédia. E a quinta coisa que nós aprendemos desse texto é que todo poço tem um fundo. Todo poço tem um fundo. Toda tragédia tem um fim. Aleluia. Toda tragédia tem um fim.
Versículo 6. Quando Noemi ouviu falar, e aqui é a primeira vez que o texto fala o nome do Senhor. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Era normal na Palestina algumas regiões pequenas ficarem sem chuva e as outras do lado ali choverem. Como aqui em Santa Maria, muitas vezes Camobi está chovendo, a Caturrita não está chovendo. Era normal isso acontecer por meses. E finalmente o Senhor visita Belém e começa a chover sobre Belém. E Noemi ouve que o Senhor visitou o povo com chuva. E a quinta verdade que nós aprendemos aqui é que toda tragédia tem um fim. Todo poço tem um fundo. Todas as nuvens negras escondem no fundo um céu azul. Irmãos, John Piper fala que as nuvens negras que pairam sobre o povo de Deus um dia irromperão em bênçãos. Não sei se você já andou de avião alguma vez, mas não importa a tempestade, não importa a chuva, não importa o que esteja acontecendo, quando o avião passa por cima das nuvens, não tem nada lá em cima. De chuva, nada. É uma paz total. É paz. Por trás de toda a nuvem negra, por trás da providência carrancuda, está um sorriso de Deus. Todo poço tem um fim. Existem os milagres visíveis, e nós queremos ver milagres visíveis. Senhor cura, Senhor liberta, Senhor ressuscita, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Nós queremos muito ver esses milagres, mas existem os milagres invisíveis. Existe a mão direita de Deus, que levanta o paralítico, mas existe a mão esquerda de Deus, que trabalha nos bastidores, que trabalha em cada detalhe, em todos os detalhes das nossas vidas. Deus está operando para o nosso bem. Deus está operando para o bem de Noemi. Deus está operando para o bem de Ruth. Deus está operando para a sua própria glória. Irmãos, Romanos 8:28 é verdade, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O nosso trabalho é amar a Deus. Todas as coisas simples, cada detalhe da nossa vida, cada pequeno detalhe, onde nós nascemos, o nosso nome, os nossos pais, os nossos amigos, cada pequeno detalhe é Deus escrevendo a nossa história para a sua glória e para o seu bem. Todo poço tem um fim, toda tragédia acaba. Deus visitou o seu povo. Então eu gostaria de ler de novo com você do versículo 6 ao versículo 14. Vamos ler. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Noemi está dizendo para suas noras: olha, vocês foram bondosas para os meus filhos, vocês cuidaram deles, vocês foram bondosas para comigo. Tinha um mandamento em Israel de que você deve cuidar dos seus pais até que ele morra. Lembra aquele cara que Jesus chama ele e fala assim: ó, deixa eu sepultar os meus pais? Ele está dizendo que ele queria cuidar dos seus pais até a velhice, até que eles morressem. Não que o pai dele está morto, está no velório, tá? Era um mandamento em Israel você cuidar do seu pai na idade da velhice. Noemi e Ruth, Ruth e Orfa, elas entendem que Noemi é como se fosse a mãe delas. Então Noemi quer tirar esse fardo de Orfa e Ruth, dizer: vocês podem procurar um marido, vocês podem procurar um bom homem, vocês podem ficar, eu vou voltar para minha terra, vocês são daqui. Ela fala isso para elas, que o Senhor seja bondoso, ela já está orando. E no versículo 9 ela fala: queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança. Um bom marido dá segurança. E ela fala: encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. Irmãos, isso aqui é uma cena típica de mulher, sabe? Mulher triste, 3 mulheres sofridas da vida, abraçadas, chorando. As mulheres são amadas de Deus. Quem mais sofre com o pecado no mundo são as pessoas mais fracas, as mulheres e as crianças. Quem mais sofre um mundo de pecado e dor, mulheres e crianças. Deus olha com carinho especial para as mulheres. Qualquer um que estivesse olhando aquelas 3 mulheres chorando, veria 3 mulheres chorando. O que as pessoas não veriam é que ali estava o pai dos órfãos,
ali estava o marido das viúvas. Em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à dificuldade, aquelas 3 mulheres chorando, o Senhor está ali consolando elas. E lhe disseram, verso 10, sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Elas ficaram com pena de Noemi. Ela era uma senhora idosa voltando sozinha, a gente não pode fazer isso. Mas Noemi respondeu, voltai, minhas filhas, porque vireis comigo, poderia eu ainda ter filhos para lhe dar como maridos? Porque era um costume em Israel, por exemplo, você tinha um marido, ele morria. O costume em Israel é que você, como mulher, deveria se casar com o irmão dele, para ele gerar um filho e o nome da sua família não apagar. Então o que está em jogo aqui não é só a questão também da dificuldade de Noemi. O nome da família dele seria apagado da história. O sobrenome deles ia acabar para sempre. A história deles iria acabar. Nunca mais haveria lá um Ribas da vida. O sobrenome seria extirpado da família. Noemi deseja que elas tenham marido. Ela diz assim, eu não tenho como dar marido para vocês. Mesmo que eu case agora, até ter filho, não tem como. Versículo 12, voltai, minhas filhas, já estou velha demais para me casar, ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse essa noite, e depois tivesse filhos. Verso 13, por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Irmãos, a 7ª coisa que nós aprendemos aqui, o perigo de uma teologia com a ênfase errada. Noemi, ela sabe que Deus é soberano. A mão do Senhor se voltou contra mim, mas ela esquece que Deus é bom. Noemi entende que Deus é soberano, mas ela esquece que Deus é bom. Isso é uma palavra para novos calvinistas. Essa é uma palavra para novos reformados, que olham Deus apenas em juízo, em ira, em justiça, em soberania, e esquecem que Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é paciente. Jesus é o terno Jesus, doce Jesus, meigo Jesus, amável Jesus, carinhoso Jesus, amigo dos amigos, irmão entre os irmãos. Noemi, ela tem o foco somente na soberania de Deus, e ela não vê o rosto alegre da bondade de Deus. Irmãos, nós precisamos de um equilíbrio teológico. Nós não podemos tirar a soberania. Algumas pessoas, na tentativa de inocentar a Deus, quando as tragédias do mundo acontecem, tentam dizer que Deus não é soberano, mas isso não ajuda em nada, pelo contrário, só prejudica. Imagina uma tragédia acontecer na tua vida e tu dizer, Deus não tem o controle sobre isso. Eu vou ficar desesperado se Deus não tem o controle sobre aquilo ali. Então tirar a soberania de Deus não conforta, pelo contrário, atormenta. Tá? Nós não podemos tirar a soberania de Deus. Aqui a Escritura está dizendo, Noemi está dizendo, o Senhor se voltou contra mim. O Senhor se voltou, a mão dele se voltou contra mim. Ela entende a soberania de Deus. Nós precisamos entender a soberania de Deus em todas as coisas, mas ela esqueceu que Deus é bom. Vocês lembram a história de José? José foi vendido por seus irmãos, José foi feito escravo, José sofreu, o diabo. O que ele fala quando os irmãos dele vêm? Vocês intentaram mal para mim, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus é soberano, José sabe. Mas José também sabe o que? Deus é bom. José vê bondade em ser vendido como escravo. José vê bondade na tragédia. José vê bondade na crise. José vê a mão de Deus, vê a bondade de Deus. Irmãos, deixa eu dar uma notícia para vocês. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, nós somos filhos de Adão. O pecado entrou no mundo e vai existir o pecado até Jesus voltar. Deus, o Pai, não vai limpar o pecado e a morte do mundo. Nós teremos de conviver com o pecado e a morte até o último dia. O que acontece? Deus utiliza do pecado em sua providência, utilizando do pecado no presente e transformando o mal em bem. É isso que ele faz. No último dia ele reverterá completamente. Ele aniquilará o pecado e a morte. Mas no presente momento ele reverte o mal em bem. Onde abunda o pecado, ele superabunda com a sua graça.
Eu me lembro da história de um pastor assembleiano lá de Porto Alegre, que passou uma vergonha terrível. Foi um exemplo para mim, porque ele foi pregar sobre a cruz, e ele falou que Jesus era suficiente em uma igreja onde era uma igreja de campanha, com uma teologia errada, e ele pregando o evangelho firme ali, um pastor invadiu e pegou o microfone dele e mandou ele calar a boca. Falou, cala a boca. Aquele pastor passou uma vergonha terrível. Estavam os filhos dele ali, a sua esposa, e a esposa dele era filha de um pastor da Assembleia de Deus, grandão também, com bastante nome em Porto Alegre, e ela saiu falando assim, ó, eu vou falar com meu pai, eu vou contar pro meu pai, eu vou falar com ele. E o Daniel, o pastor Daniel, dizia assim, ó, fique calma, minha esposa, o bondoso Deus está trabalhando em nossas vidas. Aquilo ali, eu fiquei assim, quê? Fique calma, o bondoso Deus está cuidando de mim. Como um homem pode ver bondade em humilhação? Como um homem pode ver a bondade? O bondoso Deus está guardando os nossos corações. Que homem piedoso, meu Deus do céu. Nós devemos entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tudo Deus está fazendo para o nosso bem e para a sua glória. Tudo Deus está fazendo para o nosso bem. Nós precisamos entender que Deus está revertendo o pecado e usando o pecado para o nosso bem. Irmãos, eu estava disciplinando a Rafaela ontem ou anteontem no carro, e eu disse assim para a Lídia, eu falei assim, amor, que bênção a Rafaela poder ser disciplinada agora. Porque imagina só quando ela tiver 18 anos, eu deixar ela um mês sem carro. O que é melhor, a Rafaela com 3 anos tomar um tapa na mão, na palma da mão, ou a Rafaela com 18 anos ser proibida de ficar 1 ano sem carro? Sem ver os amigos. 2 meses sem internet. 1 mês sem celular. O que é pior para a Rafaela? Nós precisamos entender, irmãos, que Deus está nos corrigindo porque nos ama. Com as situações trágicas da vida, Deus está nos corrigindo para que lá na frente nós não soframos mais com a correção de Deus. A Bíblia fala que Deus corrige a quem ama. Deus é como um pai educando os seus filhos e nos corrigindo. O que a Bíblia nos mostra é que as tragédias do mundo, o pecado e a morte entraram, não vão sair até que Jesus volte. Então agora, no presente momento, Deus utiliza das tragédias e das crises como uma mão corretiva, para cuidar para o nosso bem. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus está fazendo é bom. Irmãos, eu estava conversando com um pastor essa semana, e nós estamos começando um trabalho só com pastores. Já é difícil plantar uma igreja, já é difícil pastorear uma igreja. Imagina pastorear outros pastores e coordenar e liderar outros pastores que estão plantando outras igrejas. É um desafio enorme. Vem pastores com 50 anos, 40 anos, é um desafio enorme. E eu conversava com ele e eu disse, cara, a gente é louco, eu disse. A gente é louco se meter nisso. E como eu estava preparando os sermões da série de Ruth, e como nós estávamos falando muito sobre a soberania de Deus, eu parei um momento e olhei para ele e disse assim, cara, como Deus nos prepara, né? Eduardo Bontes fala que Deus leva 20 anos para fazer um ministro do Evangelho. E para quem não sabe, a minha vida foi terrível. Eu vivi no crime, eu vivi na droga, eu vivi tudo que é ruim que tu imaginar, e eu não tenho prazer nenhum em falar isso. Eu não tenho prazer nenhum, irmãos, em dizer que eu fazia assaltos à mão armada. Eu nunca falei isso aqui no púlpito. Mas eu olhei para aquele pastor e disse assim, cara, se eu tinha coragem para entrar num estabelecimento com um revólver, cara, como é que eu não vou ter coragem para liderar a igreja do Senhor? Se eu fazia isso por dinheiro e por droga, como é que eu não vou fazer para a glória de Jesus Cristo? Deus utilizou do meu pecado, Deus utilizou da minha tragédia para me fazer um homem de coragem. E quando eu vivia no mundo do crime, as pessoas diziam, não, esse cara tem sangue, esse é o de frente, esse é o linha de frente, ele vai, ele enfrenta, ele encara. E agora Deus me converteu, qual é o meu papel na igreja do Senhor? Eu vou na frente, eu encaro, eu lidero, eu encorajo outros homens. Eu lá na época eu não imaginava. Eu joguei em tantos times de futebol, eu passei fome debaixo de arquibancada, fome, tu deita para um lado, não tem comida, tu deita para o outro, o sono não vem, dói, não tem comida. Eu dizia, Jack, eu sofri tudo isso pelo futebol, cara.
Tu acha que eu não vou ficar 1 ano sem salário, 2, 3, 10 pelo evangelho? Eu disse, eu passo fome, eu passo o que for por Jesus, cara. Eu passei por futebol, eu passo por qualquer coisa. Nós precisamos ver a bondosa mão de Deus. Lá na época eu não via, eu dizia, Senhor, por quê? Por que não tem comida? Por quê? Por que me manda embora? Por que eu estou vivendo essa porcaria dessa droga? Por que eu não consigo sair disso? Por quê? Mas Deus estava escrevendo a minha história. Utilizando do pecado, utilizando da morte, utilizando da dor, da tragédia, da crise, para me formar um homem. Eu não tinha pai, eu precisava aprender que a vida é dura. Deus foi meu pai. Ele me ensinou que a vida é dura. Ele me ensinou que se eu não ouvir a Ele, eu vou sofrer. E eu sofri das piores maneiras. Nós precisamos ter em mente que em todo tempo Deus é bom. Deus é bom quando a gente passa fome. Deus é bom quando a tragédia vem. Deus está escrevendo a nossa história para o nosso bem. Irmãos, nem mesmo quando tudo termina em morte, nem mesmo quando tudo termina em doença, isso pode nos destruir. A Bíblia fala que Jesus destruiu o poder da morte. Se eu tivesse morrido, se eu morro com Cristo, se você está doente e morre com Cristo, você ressuscita. Até a morte perdeu a força. Por isso Paulo fala, onde está a morte, o teu aguilhão? É como uma abelha sem ferrão. A morte agora só traz o mel. A morte agora só traz doçura. Nem a morte pode nos vencer. Nem o túmulo pode nos segurar. Irmãos, e na glória, tudo que nós experimentamos aqui vai ser muito melhor. C.S. Lewis dizia que a realidade da eternidade é muito maior que a realidade do tempo presente. O que ele está querendo dizer com isso? No tempo presente nós temos alegrias, nós temos felicidade, nós temos momentos bons, mas na eternidade, irmãos, e essa é a nossa âncora, essa é a nossa esperança em eternidade, isso tudo vai ser mais real, muito mais real, a gente vai sentir muito mais, porque na eternidade, aquilo ali que estará acontecendo, tudo aquilo é mais real do que a nossa realidade. Vou tentar dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Quando a gente está esquentando uma chaleira para tomar um chimarrão, sai a fumaça, né? A nossa mão passa por meio da fumaça, não passa? Porque a nossa mão é mais densa, é mais pesada que a fumaça. A realidade é mais densa. A realidade da eternidade é mais densa. Ela é mais verdadeira, isso que o C.S. Lewis está dizendo. Ela é mais real. Ela é mais verdadeira. É por isso que nós podemos perder um marido, as mulheres, filhos, mães, porque nós temos a esperança de que no futuro nós estaremos com eles, nos abraçando e nos amando muito mais do que nós vivemos nesse momento. O Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom. Estava conversando com o Rafa essa semana e ele estava falando que ele tem miopia e que ele não consegue mais jogar futebol por causa da miopia dele, dando desculpa porque ele não domina a bola direito. Ah, é a miopia, é a miopia. E aí ele falou assim, tu sabe como que descobriram que cura os olhos, essa cirurgia para os olhos, como é que funciona? Eu disse, não, ele disse assim, foi um acidente na Rússia. Um cara bateu o carro, um estilhaço de vidro foi no olho dele, cortou bem no lugar certo e descobriram que dá para cortar ali e resolver a questão dos olhos. O acaso. Deus usa as tragédias para curar toda a humanidade de miopia, uma cirurgia. É mais ou menos isso que Deus faz conosco. O Senhor é sempre bom, o Senhor está sempre cuidando de nós. É o que os puritanos diziam, aflições santificadoras. Cada detalhe é Deus usando de aflições santificadoras. Nem mesmo a morte e a doença pode nos destruir. Irmãos, nem mesmo os nossos pecados. Nem mesmo os nossos pecados. Se nós pecamos agora nós somos filhos de Deus. A ira de Deus já foi sobre Jesus, o castigo de Deus. Então quando nós pecamos agora, a ira de Deus não vem mais sobre nós. A ira de Deus já foi sobre Jesus. O que vem agora é correção de um pai amoroso. É totalmente diferente. É diferente você enfrentar um juiz irado quando você peca e você enfrentar um pai amoroso. Nem mesmo os nossos pecados. O rosto de Deus não está contra o seu povo, nunca. Nós temos agora um rosto doce e amável, bondoso e generoso do nosso Deus.
A oitava coisa que nós aprendemos nesse texto é que Ruth é um exemplo de mulher cristã. Verso 14 a 17. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida a órfã despediu-se de sua sogra com um beijo. Órfã, vaza. Órfã vaza. Órfã vai embora. Ela se despede da sua sogra com um beijo. Mas Ruth permanece ali. Ruth permanece. O mesmo motivo que fez Órfã embora. Órfã foi embora porque não tinha futuro ali. Faz Ruth ficar. Eu fico contigo, minha sogra. Eu estava conversando com uma irmã essa semana. Ela disse assim, ó: não, mas Ruth tinha uma sogra boa. Não foi por isso que ela ficou. Não foi por isso. Foi por misericórdia. Porque Noemi não tinha nada para dar para Ruth. Nem bondade, era uma mulher amargurada, meu Deus do céu. Onde é que vocês estão vendo em Noemi uma mulher bondosa? A mulher está toda hora amargurada, dizendo: Deus se voltou contra mim. Deus se voltou contra mim, não tem esperança, vão-se embora. Eu estou definhando, eu estou morrendo, eu estou me acabando. É uma mulher amargurada que vai ficar o resto da vida amargurada. E que não tem dinheiro, não tem nada, só vai levar ela para fria. É só fria que Noemi vai levar. Ela até pode ser sábia, mas ela está ralada. O que é melhor, ficar com Noemi ou encontrar um bom partido? Um militar das forças aéreas, crente até o último cabelo, né? Quando entra os militares na igreja, meu Deus do céu. Eu era de uma igreja neopentecostal, chegou um irmão lá com um Astra, em 2007, 12 irmãs tiveram um sonho que iam casar com ele na mesma noite. É de Deus, elas diziam, né? O que é melhor, um bom partido, um homem ungido, com dinheiro, ou ficar com a Noemi amargurada, passando fome? Ruth quer ficar com Noemi. Então Ruth é uma mulher fantástica. Verso 15, Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Olha o que Noemi está dizendo: volta para os teus deuses. Ela se esquece até mesmo do culto ao Senhor e diz assim, ó, ela está voltando para a idolatria, volta com ela. Meu Deus do céu, Noemi está destruída aqui. Vocês vão ver a diferença de Noemi de agora para Noemi depois, do final do livro. Mas aqui Noemi está louca. Noemi está mandando ela voltar para a idolatria. E ela está dizendo assim, ó: mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandones e deixe de te seguir, pois aonde quer que fores, irei também. Olha isso. Onde quer que ficares, aí ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Ruth é um modelo de mulher cristã. Ruth é um modelo de cristã. John Piper fala que Ruth é a mulher de Provérbios 31. Ele fala: essa aqui é a mulher de Provérbios 31. A mulher ideal. Por quê? Ela tem mais fé que Abraão, número 1. Ela tem mais fé que Abraão. Abraão ouve a voz de Deus e diz assim, ó: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ruth não ouve nada. Ruth não ouve voz nenhuma. E diz assim: eu vou para a terra do Senhor. Ruth tem mais fé que Abraão. Segundo lugar, Ruth, em meio aos dramas e às trevas, vê a bondade de Deus. Noemi disse: Deus se voltou contra mim. Ruth disse: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Não, mas Deus se voltou contra mim. É esse Deus que eu quero. É esse Deus. Ruth, em meio às trevas e aos dramas, ela vê a bondade de Deus. Ruth, ela conhecia as histórias. Ruth ouviu histórias sobre Deus. E Ruth guardou aquilo no coração. E ela sabia. Ruth tinha uma fé mais madura que a sua sogra. Ela dizia: não, mas isso é a providência divina. Você está dizendo que Deus se voltou contra ti, mas tu é povo de Deus. E nós estamos indo para a terra de Deus. Eu quero esse Deus. Em meio aos dramas e trevas, Ruth vê a bondade de Deus. Segundo lugar, em terceiro, ela tem uma fé que vai além das amarguras. Em meio às amarguras, ela consegue ter fé. Quarto, ela tem liberdade com relação à segurança e o conforto dessa vida, que é algo dificílimo para as mulheres. Repito, ela tem liberdade com relação à segurança e o conforto dessa vida. A maioria das mulheres, o seu marido, não sei se só os barbeiros, se só os médicos, mas todo mês entra aquele salário. Todo mês entra, sempre entra. Todo mês entra, todo mês entrou. E a maioria das mulheres que têm homens cristãos, desde que elas se casaram, nunca faltou nada. Mas todos os meses elas tremem no final do mês. Amor, vai dar? Será que vai dar para pagar as contas?
Não, mas está entrando todo mês, já faz 10 anos. Não, mas será que esse mês é muito difícil? Esse mês, olha, Ruth, ela tem liberdade com relação à segurança dessa vida. Ela não tem nem o que comer e ela está tranquila, ela está em paz, ela está dizendo assim, ó, Deus vai nos sustentar. Ruth é fantástica. Ruth é fantástica. Ela tem coragem para encarar pela fé o desconhecido. Ela não sabe o que vem pela frente. A maioria das mulheres tem medo de encarar o desconhecido. Ela quer encarar o desconhecido. Ela está dizendo, eu não sei o que tem naquele furacão lá, mas eu quero ir lá no olho do furacão lá, ver o que tem. Ruth tem fé para encarar o desconhecido pela fé. Ruth tem fidelidade aos relacionamentos que Deus deu a ela, as amizades. Em um mundo onde não existe amigos, Ruth é uma fiel amiga da sua sogra. Ela é fiel porque ela sabe que Deus deu a sua sogra para ela. Então ela é fiel até o fim. Ela é um exemplo de amiga. E Ruth é um exemplo de aliança. Porque ela diz assim para Noemi, aonde tu for, eu for, tu vai morrer. E ela diz assim, ó, ela diz no versículo 17, que o Senhor me castiga se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela está dizendo, ó, tu vai morrer e eu vou continuar aqui nessa terra. A nossa aliança vai além da morte. Isso aqui é mais forte que casamento, porque no casamento teu marido morre e tu pode ir embora. Ruth está dizendo, mesmo que tu morrer, eu vou ficar aqui. Ali onde tu morrer, eu vou morrer e vou ser sepultada. Eu não saio. Quando Ruth tem que escolher entre a família do novo nascimento e a família do seu nascimento carnal, ela escolhe a igreja. Nós não devemos agora fazer essa opção. Graças a Deus, ninguém aqui precisa escolher a igreja ou a minha família. E muita loucura acontece no meio da igreja evangélica, dizendo que, teu pai está de aniversário, mas tu tem que ir no culto. Não é isso. Não é isso que está acontecendo aqui. A questão é perseguição. Perseguição. Ela tem que fazer uma opção. A nova família, a família de Deus, o povo de Deus, ou a minha família da carne. Ela escolhe o quê? A família de Deus, o povo de Deus. Para onde tu for eu vou. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Então no versículo 18 e 19 elas chegam, a boca podre está na entrada da cidade. Quando Noemi, verso 18, viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim as duas perseguiram e chegaram a Belém. Elas chegam em Belém, a boca podre está lá, as fofoqueiras. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. Não é Noemi, tá feia ela, né? Coitada, tá só a capa da gaita. O que houve com ela? Foi queimada, passou por um incêndio. Será que essa é Noemi? Diz no versículo 19. As fofoqueiras, sabe aquelas pessoas ruim, gente ruim, que gosta de falar mal vem do inferno, vem do diabo. É isso que está acontecendo aqui, a mulher está morrendo e as pessoas ainda estão falando mal dela. Mas elas lhes respondeu, olha a tristeza dessa mulher, não me chame Noemi, porque a palavra Noemi significa doce, gentil, e ela fala, mas sim Mara significa amarga. De novo, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E ela segue dizendo, na fartura parti. Olha só, na fartura parti. Ué, mas não estava com fome. Não estava com fome. Elimeleque não pegou todo mundo e levou para lá porque estava com fome em Belém. Mas ela diz, na fartura eu parti. Porque agora ela entende. Nós só damos valor quando nós perdemos. Nós só damos valor quando perdemos. Ela diz assim, aquilo era uma fartura, eu tinha amigos, eu tinha família, eu tinha um Deus, eu tinha comunhão, eu tinha tudo, eu só não tinha dinheiro. E agora ela diz, eu tinha uma fartura. Ela fala, na fartura eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Agora não tenho nada. Por que me chamas Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim? O Todo-Poderoso me afligiu. A nona coisa que nós aprendemos é que em meio à amargura e ao sofrimento, Deus nos dá anjos ao nosso lado. Ruth era um anjo que Deus colocou na vida de Noemi. Sempre Deus nos dará anjos em meio às piores crises. Ruth fica, órfã vai, nas noites mais escuras das nossas almas, irmãos, nós precisamos valorizar o que temos. Nós precisamos valorizar o que temos. Nós somos uma geração que só fala do que não tem. Nós não valorizamos o que temos. Quando eu estava no velório do meu pai, eu não olhei para minha mãe e disse, pelo menos a minha mãe está aqui. Eu não olhei para minhas irmãs e disse, as minhas irmãs ainda estão aqui. Eu não olhei para os meus amigos e disse, eu tenho amigos.
Nós nunca olhamos o que temos em tragédia, mas nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor ainda nos deu em minhas tragédias. A 10ª coisa que nós aprendemos está no versículo 22. Deus está conosco sempre. Versículo 22. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora, Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém. Essa última frase aqui mostra que Deus estava no início da colheita da cevada. Elas chegaram bem na hora da colheita da cevada. Imagina tu chegando para se hospedar numa fazenda e tá bem na época da colheita da laranja, da maçã, da soja, do arroz. Elas estavam chegando, estava na época da colheita, era um povo rural que vivia disso. Elas estavam chegando na melhor época. Isso nos ensina que Deus sempre está com o seu povo. Nosso Deus, quem é nosso Deus? Nosso Deus é Jesus Cristo. Nosso Deus é Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a minha morte. Ele morreu a tua morte. Ele morreu a nossa morte. Nosso Deus é Deus conosco. Ele está com o seu povo. Se Jesus está conosco, nós podemos ter esperança. Se Jesus está conosco, nós temos esperança. Nós podemos crer em um futuro bom. Nós podemos crer em um futuro bom. Eu quero te desafiar a acreditar naquilo que você já tinha desacreditado. Nós podemos ter esperança, porque temos Jesus Cristo. Nós temos um Deus que é bom. Um Deus que é bom. Deus é bom e misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu já li Apocalipse até o fim. Você já leu? No final da história, Jesus vence. Jesus vence. Jesus já venceu. A Bíblia fala, Ele enxugará toda lágrima. Sabe, cada lágrima que você derramou de tristeza nessa vida, significa que Ele vai transformar em alegria. Que tudo que você chorou, Ele vai multiplicar 7 vezes mais, 100 vezes mais, e você vai se sentir infinitamente melhor. Jesus venceu. Se Jesus está conosco, nós podemos ter esperança. Deus é bom em todo tempo. A providência carrancuda vai mostrar o rosto alegre de Deus para Noemi e Ruth. Irmãos, aqui no versículo 22 é o começo da mudança da vida de Noemi e Ruth. A providência carrancuda de Deus vai mostrar o sorriso. Nós estamos em Ruth, mas é tudo sobre Jesus. Nós podemos ter esperança porque temos Jesus. Nosso Deus não é como os deuses gregos, bárbaros, caprichosos, que fazem as coisas sem propósito, da mitologia grega. Nós não temos deuses falsos, caprichosos, que fazem tudo sem propósito. Tudo que o nosso Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que nosso Deus faz com as nossas vidas tem um propósito. Deus não está jogando dados com as nossas vidas. Deus não está brincando com os nossos sofrimentos. Deus não está brincando com a nossa vida, com a nossa história. Deus está escrevendo a nossa história para o bem, para o bem, para o bem. Deus está escrevendo para o bem. Deus está escrevendo a história de Noemi, de Ruth, para o bem. Jesus sofreu conosco, irmãos. Nosso Deus não é um Deus impassível, Ele veio. O menor versículo da Bíblia também é o maior versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Nós não temos um Deus indiferente, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de tudo que nós sofremos. Ele não está brincando com a tua dor e com a minha dor. Há um propósito na tua dor, há um propósito na tua crise, na tua tragédia. Somente o nosso Deus é assim. Somente um Deus que tem poder para destruir o pecado e a morte e nos ressuscitar, tem poder para transformar a dor e a tragédia em bênção. Deus leva a sério a tua e a minha vida. Deus leva a sério as nossas vidas. Deus não está brincando conosco. Irmãos, para terminar, lições que nós aprendemos bem rápido. 1. Deus é soberano e bom. Deus é soberano e bom, não esqueça disso. Deus é bom em todo tempo. Deus é soberano, mas Deus é bom. A soberania de Deus se estende do Congresso, nas coisas grandes que Deus decide, quem são os governantes, etc. E a soberania de Deus se estende até a nossa cozinha, desde o tempero que nós temos em casa. E em tudo Deus é bom.
Nós não entendemos as coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós não entendemos as dores. Nós não entendemos a morte. Nós não entendemos a dor e a tragédia e a crise. Mas nós vamos pela fé, crendo em um Deus que é soberano, e não apenas soberano, mas um Deus que é bom, e que na sua soberania tudo que Ele faz, cada detalhe Ele reverte em bem, e em tudo Ele está sendo bondoso conosco. Número 2, a providência divina é graciosa. Irmãos, prestem atenção. Digamos que Elimeleque morreu por juízo. Elimeleque fez coisa errada, pecou contra Deus, Deus, matou ele. Isso significa que Deus é muito mais misericordioso, porque até mesmo os seus juízos Ele utiliza para o bem. Imagina só o Bruno chegar aqui hoje e dizer assim: pequei, pastor, a mão de Deus está contra mim. A mão de Deus está contra mim, Deus vai pesar a mão sobre mim. Deus pesou a mão sobre Elimeleque, o que aconteceu? Transformou o mal em bem. A providência de Deus é graciosa. Deus é misericordioso. Ele usa seus próprios juízos para o bem. Nossos pecados passados não nos fazem perder a esperança do futuro. Em um futuro bom. Sua graça está acima dos nossos erros. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E por último, irmãos, a glória de Cristo. Eu queria convidar você para abrir no capítulo 4 de Ruth, versículo 21 e 22, para a gente terminar. Nós vamos trapacear a série, tá? Entre aspas. Nós vamos ir para o final, para ver o que acontece. Então vamos lá. Ruth 4, 21 e 22 diz o seguinte. Ruth 4, 21 e 22 está escrito: Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. E o que tem a ver isso, pastor? Da descendência deles veio Jesus. Da descendência de Ruth vem Jesus Cristo. Jesus só nasceu porque tudo isso aconteceu na vida de Ruth. É tudo sobre a glória de Cristo. Vocês lembram daquele cego? Quem pecou, Jesus? O cego estava ali. Jesus quer que pecou para que ele nascesse cego. Ele disse assim, ele está cego para que a glória de Deus se manifeste. Mas então Deus é um Deus caprichoso que faz tudo dar errado para depois glorificar Ele. Não, vocês não estão entendendo. O pecado e a morte já entrou no mundo. A humanidade já está sofrendo. O que Ele está dizendo, Jesus, ali, é que Deus utilizou da cegueira dele para salvar ele, para manifestar a glória de Jesus na vida dele. Deus utilizou da dor de Ruth para manifestar a glória dele em Ruth. Deus utiliza de todas as nossas dores, de todas as nossas crises, de toda a nossa infância, adolescência, seja o que for, para a glória de Jesus Cristo. Para que a glória e a salvação de Deus se manifeste em nossas vidas. E por último, olhe para as coisas boas que Deus está fazendo na sua vida. Olhe para as coisas boas que Deus está fazendo. Não olhe apenas para as nuvens negras. Olhe através das nuvens negras. Deus não é um inimigo do seu povo. Deus não está irado conosco. Eu quero que você termine essa série, já hoje, acabe isso, de pensar que de alguma forma Deus pode estar irado com você. Deus nunca está irado com seus filhos. Deus pode se irar contra o povo que é inimigo dele, mas não com os seus filhos. Deus já derramou a ira dele no madeiro. Jesus Cristo foi o alvo para raio da ira de Deus. Deus não está irado conosco. Nós temos um Jesus terno, amigo, bondoso, meigo, misericordioso, um Deus de amor que tudo faz para a sua glória e para o bem do seu povo. Deus não está contra nós. Tudo está acontecendo para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé?